7h36, hora da nossa agenda do dia para olhar mercado, olhar a economia. E hoje a nossa conversa sobre abertura de mercado, cotações do petróleo, dólar, com Romero Oliveira, head de renda variável na Valor Investimentos. Romero está com a gente aqui já conectado. Tudo bem, Romero? Bom dia para você. Depois de uma super quarta-feira, qual que é a movimentação, expectativa do mercado para hoje? Bom dia, Patrícia, tudo bem? Então, ontem foi um dia importantíssimo para os mercados. O Fed tomou sua decisão de subir juros, né? A expectativa do mercado era que ele subisse juros em torno de 0,75, que foi exatamente o que aconteceu. Mas o que chamou a atenção no mercado foi a revisão de expectativa do Fed, né, do Banco Central Americano, em relação ao crescimento. Então, até aqui, o Banco Central Americano esperava que a economia americana fosse crescer em torno de 1,7%. Revisou essa projeção para baixo, né, revisou que nesse ano a economia americana deve crescer em torno de 0,2% somente, e aí o impacto no mercado foi extremamente negativo. Ontem a bolsa americana caiu mais de 1,5%, e a reação no mercado hoje também é negativa nos mercados asiáticos, né, as bolsas asiáticas seguem reagindo a esse discurso, e aí o mercado deve continuar digerindo, essa perspectiva mais negativa para a economia americana. E do outro lado, o Banco Central brasileiro, tomou a decisão de manter sua taxa de juros no mesmo patamar de 13,75. Então é uma notícia que o mercado também esperava em alguma medida, mas a perspectiva também é até melhor do que a americana, né. A gente espera que os juros se mantenham nesse patamar, a inflação já começa a mostrar sinais de arrefecimento, muito em linha com o mercado já vinha projetando. Nos Estados Unidos a perspectiva é um pouco mais negativa, a inflação segue incomodando, o mercado de trabalho segue muito forte, e o Banco Central americano, os diretores dos bancos centrais americanos têm sido bastante enfáticos no sentido de passar a mensagem para o mercado que a grande ponto que eles buscam nesse momento é jogar a inflação para sua meta, mesmo que isso impacte o mercado de trabalho. E hoje, daqui a pouquinho, a gente tem a decisão do Banco Central inglês, né, eles vão, divulgar a decisão, a princípio, né, se esperava que eles fossem divulgar semana passada, mas com a morte da rainha da Inglaterra, eles adiaram essa decisão, e daqui a pouquinho eles vão divulgar qual é a decisão de juros em relação ao Banco Central inglês. Romero, eu queria trazer aqui alguns dados já de bolsas. Vamos começar com as bolsas americanas, já que você falou aí sobre o resultado do Fed de juros, né? Índices futuros, tá? Dow Jones com possibilidade de alta de 0,06%, S&P 500 com queda de 0,10%, Nasdaq com queda de 0,24%. E aí eu te pergunto, essa questão de juros, né, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, como é que mexe com a questão de investimentos e no mundo todo, né? Porque há Uhum. muito fluxo de troca de dinheiro quando há essa questão de mudança de taxa de juros. Os juros americanos nesse patamar de 3 a 3,25 e com a perspectiva de mais uma alta, a princípio isso deve continuar fortalecendo o dólar contra as outras moedas do mundo, né. A gente espera que o dólar siga fortalecendo, já vem mostrando sinais de força, principalmente em relação ao euro, mas esse é um movimento que a gente acredita que deve continuar acontecendo. Em relação ao Brasil, a perspectiva é até um pouco mais positiva. A gente acredita que o Banco Central deva manter esses juros por um tempo mais longo, né, e com a inflação cedendo, a gente pode esperar em alguma medida que os juros comecem a ser, cortado, né, dependendo de como a política fiscal, seguir no ano que vem, a gente pode esperar um movimento de baixa nos juros brasileiro em meados do ano que vem. Então para o mercado americano, eh, segue bastante difícil fazer uma previsão mais precisa, visto que o mercado de trabalho segue forte, né, e a gente deve esperar alguma correção por lá, mas com os juros elevados, o que se espera é que ao longo dos próximos meses, a inflação mostre sinais de arrefecimento. Romero, vou aproveitar e trazer aqui dados também de bolsas asiáticas e europeias. Primeiro, as bolsas asiáticas, todas no vermelho, já teve o fechamento lá mais cedo. Então, o índice Nikkei do Japão com queda de 0,58%, Hansen em Hong Kong com queda de 1,61%, Xangai na China
com leve queda de 0,27%. Bolsas europeias ainda em andamento, mas já operando em queda. A Bolsa do Reino Unido com queda de 0,33%, DAX da Alemanha com queda de 0,56% e o da França com queda de 0,75%. Romero, ontem em um evento em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o mundo todo está no início de um ciclo difícil para a economia, de taxa de juros, de inflação. Enquanto isso, o Brasil está no final desse ciclo de aumento de juros e inflação. É exatamente assim que o mercado também observa, o Brasil saindo desse momento, dessa situação complicada de economia e o mundo todo entrando nesse momento de alta de juros e inflação? O mercado veio de uma forma bem parecida, tá? Como eu falei, o Banco Central americano revisou o crescimento para baixo, né? Se espera que os Estados Unidos cresça somente 0,2. E aqui no Brasil, todas as expectativas têm sido de crescimento para cima. No começo do ano, eu lembro que o mercado esperava um crescimento em torno de zero. Hoje em dia, já tem agentes de mercado falando que o Brasil deve crescer algo em torno de 3%. Do outro lado, a gente começou esse movimento de alta de juros em meados do ano passado, então acho que o Banco Central brasileiro foi rápido nesse movimento de subir juros, talvez até pela própria experiência que o Brasil tem na questão da inflação, diferente da Europa, dos Estados Unidos, que não viam a inflação tão alta há 40 anos, 60 anos no caso da Europa, e aí a gente conseguiu fazer esse trabalho de subir juros e controlar a inflação mais rápido, e agora a gente já começa a mostrar sinais de crescimento mais robusto. Lá fora é realmente o contrário, né, todo mundo está subindo juros ainda, então os Estados Unidos ainda vai ter o trabalho de subir juros, a Europa ainda vai ter o trabalho de subir juros para controlar a inflação, e as projeções de crescimento têm sido negativas. Então, em alguma medida, sim, a gente está no contrapé do mundo, mas dessa vez, de uma maneira até positiva. Romero, quero trazer agora também os dados, né? A cotação do petróleo. A gente tem a cotação do petróleo do tipo WTI com alta de 0,81%, cotado agora a 83 dólares, e o barril de petróleo tipo Brent com alta de 0,80%, cotado a 90 dólares e 55 cents. Essa alta tem algo a ver com o aumento de tensão da guerra da Ucrânia e Rússia ontem, pelo menos com declarações do presidente Vladimir Putin e trazendo uma possível ameaça de guerra nuclear. A gente sabe que o aumento das tensões da guerra tem impacto no preço do petróleo. De alguma forma, isso é resultado? O petróleo segue bastante volátil nas últimas semanas e um dos motivos é realmente a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. De qualquer forma, com a expectativa de crescimento menor nas economias pelo mundo, uma das coisas que o mercado discute é como que o preço de petróleo e energia em geral pode começar a fazer com que as perspectivas de inflação sejam revisadas para baixo. E isso é positivo, até para o Brasil, em termos de perspectiva de corte de juros, né. Caso a gente comece a ter um preço de petróleo, né, o barril de petróleo mais barato, consequentemente, preço de gasolina, diesel, sendo repassado a um preço menor, a expectativa de inflação começa a ser corrigida, né, a gente espera que a inflação, diminua e, consequentemente, o Banco Central teria espaço para cortar juros mais rápido. Então, de um lado, você tem essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que é uma força, que pode elevar o preço do petróleo, mas do outro você tem um momento em onde as economias começam a mostrar sinais de fraqueza, né, ou se espera que elas mostrem sinais de fraqueza ao longo dos próximos meses, consequentemente diminuindo a demanda por energia, por petróleo, e isso pode impactar aí o preço do barril de combustível para baixo. Então, tem todos esses fatores que mantêm, o preço de petróleo bastante volátil nesse momento. Romero, falando aí sobre a taxa Selic aqui no Brasil, a decisão de ontem do Copom em mantê-la em 13,75% não foi uma decisão unânime, né? Dois integrantes ali, membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central, queriam inclusive o aumento ainda para 14%. O que se espera? Foi o ciclo mais longo de alta da taxa Selic. Agora o mercado imagina que esse índice de 13,75% seja mantido por
um bom tempo, quanto tempo ou não? Se já comece o quanto antes algum ciclo de queda? A gente saiu de 2% para vir para 13,75%. Realmente foi um ciclo bem extenso. De qualquer forma, o Banco Central deixa aberta a porta aí para novas altas de juros, né? Não descartam a nova alta de juro. Então, o recado para o mercado é para que se mantenha bastante pragmático nesse momento e observe os dados de inflação ao longo dos próximos meses. Então, a expectativa do mercado é que a gente tenha um juro elevado por um tempo mais longo. Não se espera que esse juro seja cortado no curto prazo. Isso vai depender muito de como até o próximo governo será efetivo na sua política fiscal, né? Como que o arcabouço fiscal será defendido nesse momento. Mas caso a gente observe dados de inflação mais baixos, né, e o fiscal seja mantido intacto, a gente espera que em meados do ano que vem, provavelmente a partir do segundo semestre, o juro já comece a ser revisado para baixo, né. Quando você olha o relatório Focus do Banco Central, a expectativa é que a gente tenha um juro final do ano de 2023 em torno de 11%. Então a gente espera que o ciclo de juros comece a ser revisto no segundo semestre. Muito bem, Romero, ontem também o dólar fechou, deixa eu ver aqui, em alta de 0,35%, cotado a R$ 5,17. De que forma esse aumento de juros lá nos Estados Unidos impacta no valor do dólar? A gente sabe que muito dinheiro acaba entrando na economia americana, isso fortalece a moeda? Exatamente. Com esses juros mais altos, acaba que o investidor tem uma propensão a buscar investimento na taxa de juros americana, que é o ativo mais seguro do mundo, e consequentemente, para que isso aconteça, ele tem que comprar dólar, né? E isso fortalece a moeda contra o mundo. De qualquer forma, em anos eleitorais, via de regra, a gente tem esse movimento de alta volatilidade no câmbio, né? Dada a incerteza que a gente tem ao longo dos próximos meses, a gente espera que o câmbio continue volátil, né? Mesmo após a eleição, tá? Até que o mercado tenha uma visão mais clara de como o próximo governo irá manter sua política tanto monetária e fiscal. Muito bem, Romero Oliveira, head de renda variável da Valor Investimentos. Muito obrigada pela entrevista, Romero. Até uma próxima oportunidade e um bom dia de trabalho para você. Obrigado, bom dia. Bom dia.